vamos lá para a nossa aula de número 8, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a capoeira, um tema bem importante, faz parte da cultura brasileira, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre ela hoje. Nesse primeiro momento, aqui na nossa apostila, nós vamos falar um pouquinho sobre a história, tá? De como surgiu e como desenvolveu a capoeira. Então, a palavra capoeira é originária do Tupi-Guarani, né? Ca, que significa mata, e puer, que significa que foi. Ou seja, também tem um outro conceito que vocês vão ver naquele videozinho que eu disponibilizei no grupo, que ele vai falar também sobre mata rasteira, que é onde os escravos daquela época faziam a prática da capoeira, tá? Aí até aqui na apostila, para complementar, ela fala, né, que significa o que foi mata, refere-se às áreas de mata rasteira, né, do interior do Brasil, onde era praticada a agricultura indígena. Acredita-se que a capoeira ela tenha obtido o nome a partir dessas áreas de grandes propriedades rurais, onde os capoeiristas fugitivos da escravidão frequentemente usavam a vegetação rasteira, né, para se esconderem da perseguição dos capitães do mato daquela época. A capoeira ela é uma expressão cultural brasileira que vai misturar arte marcial, esporte, cultura popular e música. Ela foi desenvolvida no Brasil por descendentes dos escravos africanos, né? É caracterizada por golpes e movimentos ágeis e um pouco complexos, utilizando primariamente, né, chutes, rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solos ou acrobacias aéreas, que nós vamos ver mais a seguir, tá? Esses tipos de golpes que fazem parte da capoeira. Uma característica que vai distinguir a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. Praticantes desse tipo de arte marcial, né, eles aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar os instrumentos, né, que fazem parte, que são típicos, né, da capoeira. Eles também aprendem a questão da musicalidade que vai envolver o canto. E aí, um capoeirista que ignora a musicalidade, ele é considerado incompleto na prática da capoeira, tá? Considera-se que a capoeira ela tenha surgido nos finais do século, no fim ali do século XVI, né, no Quilombo dos Palmares, situado então na capitania de Pernambuco. A capoeira foi uma prática proibida no Brasil até 1930, até ser reconhecida de novo, né, como um símbolo da identidade brasileira. E aí, em 2014, a roda de capoeira ela foi declarada Patrimônio Cultural, né, imaterial da Humanidade pela Unesco. Então, a capoeira, além dela ter surgido, né, ela tem vários surgimentos dentro da história, mas, querendo ou não, ele vai fazer parte da cultura brasileira, né, até porque os escravos, eles vinham vinham da África, né, eles eram trazidos da África através de navios, justamente para trabalhar nessa questão da parte da agricultura, né, então ele tem um contexto brasileiro, tá, capoeira. Então, quais são os tipos de capoeira, né? Quais são os estilos de capoeira existentes? A gente vai ver 3. A primeira é a capoeira da Angola, que é um estilo original praticado pelos escravos, né? Caracterizada por ser mais lenta, composta de movimentos furtivos, né? Executados de modo rasteiro. O componente básico desse estilo é a malícia, né, a malandragem, que consiste em simular movimentos que sirvam, né, de engodo ao oponente em combate. Já a capoeira regional, ela é um estilo mais contemporâneo, né, com atributos de outras artes marciais em sua prática. Esse estilo ele foi criado pelo mestre Bimba e difundiu-se rapidamente pelo mundo. Isso contribuiu para melhorar a imagem do capoeirista, né, ao mesmo tempo que favoreceu também o aumento de seus adeptos, ou seja, o aumento de pessoas praticando a capoeira. Aí a gente vem um pouquinho mais à frente com a capoeira contemporânea, que é uma prática mais recente, né? Surgiu na década de 70. Ela vai reunir algumas características da capoeira da Angola e da capoeira regional. E a finalidade dessa categoria é realizar movimentos mais rápidos e mais enérgicos. Tá? Então, diferente, né, da capoeira da Angola aqui, que tinha um estilo mais lento, né? Aqui, na capoeira contemporânea, a gente vai ter movimentos mais rápidos dentro da sua composição. Aí, dentro do contexto da história que a gente falou, a dança e a capoeira,
nós vamos ver um pouquinho desse contexto, né? Porque a dança ela vai fazer um pouquinho parte da capoeira, então nós vamos entender melhor o porquê dessa dança. Devido à sua origem e história, existiu sempre a necessidade de se esconder ou disfarçar o aprendizado e a prática da capoeira. Então, na época da escravidão, era um risco enorme aos senhores do engenho possuir escravos, né, que eram hábeis em uma arte marcial. Então, para evitar represálias naquela época por parte dos senhores, os escravos eles praticavam enquanto seus companheiros cantavam, né, e batia palma, eles executavam golpes e esquivas, né, e eles utilizavam isso como uma falsa dança que seria um embrião, né, da atual ginga, do atual jogo de capoeira. Então, dentro da concepção da história, da origem da capoeira, né, na verdade, ela surgiu como uma dança, justamente para quê? Para disfarçar, né, a prática dessa luta, essa luta marcial, né, essa arte marcial. Por quê? Porque naquela época os senhores eles não podiam ter escravos que eram hábeis, né? E para disfarçar então essa questão da arte marcial, eles usavam a prática da capoeira como dança. Da falsa dança da época dos engenhos de açúcar até os tempos mais atuais, a ginga ela evoluiu até se tornar uma estratégia de combate, cujo objetivo principal é não oferecer ao oponente um alvo fixo. Mesmo hoje em dia, a maioria dos leigos, à primeira vista, acredita tratar-se, né, a capoeira de uma coreografia ou de uma dança acrobática. Outras manifestações culturais, como o batuque, o macolelê, a puxada de rede, o samba de roda, eles são danças que têm que elas estão fortemente ligadas à capoeira, por também terem nascido, né, da mesma cultura. Então, essas outras manifestações culturais que eu falei aqui, né, principalmente o maculelê, que é aquela apresentação que utiliza-se, né, dos pedaços de madeira para poder realizar ali a dança, ela também vai estar bem ligada à questão da capoeira, tá? Principalmente por causa dos seus movimentos que são executados. A música é um componente fundamental da capoeira, né? Ela foi introduzida como forma de ludibriar os escravizadores, né, fazendo-os acreditar que os escravos eles estavam dançando e cantando, quando na verdade eles estavam desenvolvendo o treinamento de uma arte marcial para se defenderem. Componente fundamental, né, de uma roda de capoeira, a música ela vai determinar o ritmo, o estilo do jogo que é jogado. A música ela é criada, né, pela bateria e pelo canto, que pode ser tanto em solo quanto em coro. Geralmente, eles são acompanhados de um bater de palmas. A bateria é tradicionalmente composta por 3 birimbaus, que como a gente pode ver aqui do lado, né, da imagem, né, representação do birimbau, 2 pandeiros, um atabaque, mas o formato pode variar, né, excluindo-se ou incluindo algum instrumento, como o agogô e o ganzoá. Um dos birimbaus, ele vai definir o ritmo e o jogo da capoeira ser desenvolvido na roda. Dessa maneira, né, é a música que vai comandar a roda de capoeira. Não só o ritmo, mas também o conteúdo do jogo ali que vai ser apresentado, tá? Aí, dentro da questão da dança, né, da musicalidade que tem na capoeira, a gente não pode deixar de comentar como que é formada a roda, como que é composta uma roda de capoeira para se fazer a prática, né? Então, a roda de capoeira é um círculo, né, de capoeiristas com uma bateria musical, como já foi falado ali em cima, em que o capoeirista ele vai fazer o jogo, ele vai tocar e também vai cantar durante a prática ali e durante a composição da roda de capoeira. A roda ela vai servir tanto para o jogo, né, quanto o divertimento e espetáculo, também quanto para que o capoeirista ele possa aplicar o que aprendeu durante o treinamento, né, que são os golpes que são executados ali durante o jogo. Os capoeiristas eles se perfilam na roda de capoeira, cantando e batendo palmas no ritmo do berimbau, enquanto 2 capoeiristas jogam.
O jogo entre dois capoeiristas, eles podem terminar ao comando do tocador de berimbau ou quando algum outro capoeirista da roda compra o jogo, ou seja, ele entra entre os dois capoeiristas e inicia um novo jogo com um deles. Em geral, né, o objetivo do jogo da capoeira não é o nocaute, né, ou destruir o oponente, como a gente vê nas outras lutas, como a gente falou até na aula anterior, né, sobre o judô, jiu-jitsu, enfim, são várias lutas que compõem a questão dos conteúdos da educação física, né, e também dos tipos de lutas existentes, tanto no Brasil quanto no mundo. O maior objetivo, então, do capoeirista, ao entrar em uma roda, é a queda, ou seja, derrubar o oponente sem ser golpeado, preferencialmente com uma rasteira. Na maioria das vezes, né, entre o jogo de um capoeirista mais experiente e um novato, o capoeirista experiente ele prefere mostrar sua superioridade, marcando o golpe no oponente, ou seja, freando o golpe um instante antes de completá-lo. Entre dois capoeiristas experientes, o jogo ele poderá ser muito mais agressivo e as consequências vão ser muito mais graves. Por quê? O treinamento deles é mais específico, os golpes eles são mais ligeiros, mais rápidos durante a apresentação. Tá? A ginga é um movimento básico da capoeira, mas além da ginga, também são muito comuns os chutes em rotação, como a gente vê na segunda imagem aqui, as rasteiras, os floreios, como o auê ou a bananeira, golpes com as mãos, cabeçadas, esquivas, acrobacias, como o salto mortal, os giros apoiados nas mãos ou na cabeça e movimentos de grande elasticidade, né, como a gente vê na figura aqui. Aqui na primeira imagem representa a questão de chamar, né, lembra, o jogador para iniciar ali a roda de capoeira, né, eles estão até fazendo a questão da ginga, né, aqui nas outras duas imagens são os golpes que são realizados na capoeira. E aí agora, falando nessa questão de golpes, a gente vai ver um pouquinho dos golpes e movimentos que fazem parte da capoeira. A capoeira, ela usa primariamente, né, os pés como ataque. Golpes podem ser diretos, como no caso do martelo, ou giratórios, como no caso da meia-lua, de compasso. A rasteira, né, ela é de suma importância, considerada por muitos como a melhor arma disponível para o capoeirista. Desenvolvida para o combate em desvantagem, o ataque do capoeirista ele deve ser aplicado geralmente no momento oportuno, né, e de forma definitiva. A defesa usa o princípio da não resistência, isto é, evitar um golpe com uma esquiva em vez de apará-lo. Esquivas podem ser executadas tanto em pé quanto os apoios das mãos no chão. No caso de impossibilidade da esquiva, o capoeirista ele vai se defender aparando ou desviando o golpe com as mãos ou pernas. A ginga ela vai ser importantíssima para a defesa e para o ataque do capoeirista, tornando o capoeirista imprevisível durante o ataque, né, e dificultando o possível contra-ataque, além de evitar que o capoeirista se torne um alvo fixo. Completam as técnicas dos golpes, né, dos movimentos, as cabeçadas, os floreios, né, que são acrobacias em solo, tesouras, cotoveladas e outras. Aí aqui, dentro do contexto dos golpes, nós vamos ter alguns golpes que são principais na prática da capoeira, que é a armada, o aú, a meia-lua, a bênção, cabeçada, a ginga, negativa, rabo de arraia, rasteira, tesoura e o voo no morcego. Aí aqui, eu pesquisei aqui uma imagem que vai falar um pouquinho da representação desses golpes aqui na capoeira. Então, a gente vê o primeiro aqui, que é a ginga, né, que é o principal, é fundamental para a prática ali da capoeira, da roda de capoeira. Na sequência, a gente vai ver a armada, né, que é um chute com a parte de fora do pé, fazendo com que o corpo dê um giro de 360 graus. A gente vai ter o auê, que também é conhecido como a estrela, é um movimento para se esquivar, né, de rasteiras. A gente vai ter a bênção, né, que é essa jogada do pé aqui, é um pontapé, na verdade, né, que vai surpreender o oponente. A gente tem a cabeçada, a cocorinha, que vai ser um movimento para evitar pontapés circulares, né, que é tipo praticamente uma defesa. A gente tem o martelo, que é um movimento feito com o peito do pé para garantir para atingir o oponente. A gente tem a meia-lua de compasso, que também
a representação da gente virar o pé para fazer o movimento de 360 graus, só que aqui a gente vai utilizar a mão, né, como apoio. A gente tem a meia-lua de frente, que o golpe ele vai circular com a parte interna do pé, passando na frente do corpo. A gente tem a negativa, né, que é um movimento também de defesa. A queixada, que vai ser um golpe circular com a parte externa do pé. A ponteira, né, que é semelhante ao movimento de bênção, né? A ponteira ela é um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais imprevisível. A gente tem o rabo de arraia, que é um movimento mais complexo, que vai objetivar uma cambalhota no ar, e aí nesse movimento de cambalhota a gente deve atingir o oponente com os calcanhares. A gente tem a rasteira, né? Que é um golpe voltado para desequilibrar o oponente. A gente tem a tesoura, que vai envolver, né, o adversário com as pernas e movimentar no sentido oposto, derrubando o oponente. E o voo do morcego, que é um movimento que consiste, né, em saltar e atingir o oponente com ambos os pés. Voltando, então, para nossa pouquinho, né, do que são esses golpes, né, executados na capoeira. Aqui embaixo eu trouxe também uma imagem representativa, né, desses golpes, como executá-los, né, aqui, ó, o AU, a bênção, a negativa, a meia-lua, né, a armada, a ginga, tá? Que são golpes que são fundamentais na capoeira. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do uniforme e equipamentos. A capoeira angolana, ela não possui uniformes. Já a capoeira regional, ela vai contar com um uniforme que consiste, né, em uma calça branca, modelo abadá e uma regata branca. Dentro da questão da capoeira, a gente também tem as graduações. Então, a capoeira de Angola ela não vai contar com as graduações, mas a capoeira regional ela vai possuir uma graduação. Porém, ela vai variar muito. Pode ser utilizado cordão para premiar as pessoas certificadas, né? E a ordem de cores ela vai mudar de acordo com cada grupo. Alguns eles vão utilizar as cores da bandeira do Brasil, outros eles vão utilizar cores de religiões africanas e até mesmo os elementos da natureza, né? Que podem ser apropriados para as graduações. Tá? E a gente vê aqui na imagem ao lado, né, um pouquinho das cores que vão representar as graduações. Em seguida, lógico, assim como eu falei que a capoeira é de fundamental importância na questão histórica, né, cultural, na questão que vai representar o jogo, a luta, a dança, a gente também tem os benefícios da capoeira ao praticá-la, né? E aí, a gente traz um pouquinho desses benefícios aqui, que são, né, a melhora do sistema cardiovascular, ou seja, o aumento da frequência cardíaca, vai contribuir para a perda de peso, né, para queima de gordura. A gente vai conseguir desenvolver a força muscular, a flexibilidade, a resistência física, né, ao executar a ginga, os movimentos, os golpes, e também dentro da questão da prática de qualquer atividade física, exercício físico ou esporte, ele vai reduzir o quê? Ele vai trazer essa perspectiva de reduzir o estresse, que hoje é de fundamental importância. Tá? Então, assim, ó, esse é um pouquinho, né, trouxe um pouquinho da capoeira aqui para vocês, né, da questão da história, da origem, da representação da roda de capoeira, da musicalidade, da capoeira como dança dentro da sua história, né, como luta. E aí, aqui embaixo, a gente vai começar com as atividades. Então, a número 1 fala assim, ó, sobre a capoeira, é correto afirmar que A, é uma dança desenvolvida na África, também conhecida por street dance. B, é uma luta desenvolvida no Brasil através das tradições dos povos africanos. C, trata-se exclusivamente de uma dança. D, é uma luta criada pelo povo asiático. Então, aqui vocês vão assinalar apenas a alternativa correta, tá? Referente à capoeira. 2, assinale a alternativa correta que indica os instrumentos da capoeira. Então, A, agogô, violão e piano. B, berimbau, corneta e pandeiro. C, flauta, atabaque e reco-reco. D, berimbau, pandeiro e atabaque. Então, só tem uma alternativa correta, tá? Só marcar um X. 3, a capoeira regional, ela apresenta algumas diferenças em relação à capoeira da Angola.
é característica da capoeira regional. Ela na sua música não resgata a herança cultural dos escravos, ela é uma atividade aberta a todos, basta chegar e praticar sem necessidade de uniformes ou faixas. C, é uma capoeira menos rígida e mais livre, com os mesmos elementos, golpes da capoeira de Angola. Ou D, não utiliza o uso de instrumentos como berimbau ou pandeiro, somente palmas. Então, vocês vão assinalar só uma alternativa correta, tá? Referente à capoeira regional. 4. Como é chamado o movimento básico da capoeira? Então, assim, lembrando que a gente tem vários movimentos, golpes que são executados na capoeira, né? Mas qual movimento é o principal para a gente poder formar a roda de capoeira e praticar ali praticar a capoeira em si? Tá? Qual é o movimento básico que a gente vai utilizar para dar início ali à capoeira, à roda de capoeira? 5. Cite 3 golpes usados na capoeira e explique como a gente deve executar esse golpe. Então, vocês vão citar, né, esses 3 golpes e vocês vão explicar como eles são executados. 6. Em geral, o objetivo do jogo da capoeira não é o nocaute ou destruir o oponente. De acordo com a informação anterior, qual é o maior objetivo do capoeirista ao entrar em uma roda de capoeira? Lembra que lá no texto, né, acima, na apostila, a gente viu um pouquinho do que é o objetivo principal ali da capoeira? Então, é isso que vocês vão colocar aqui. Qual é o objetivo principal do capoeirista quando ele entra numa roda para realizar ali o jogo, tá? 7. Quais são os benefícios proporcionados pela prática da capoeira? Então, assim, bem simples, bem fácil, né? Eu acabei de falar quais são esses benefícios. Então, pessoal, bom estudo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu acho de fundamental importância trazer esse conteúdo para vocês. Ele representa, por mais que ele tenha a sua história, né, baseada na questão dos escravos africanos, eu acho que a capoeira ela vem representar bem o Brasil, né, na questão da musicalidade, dos seus instrumentos, da forma de executar, né, seja através de dança, de jogo, de luta. Então, eu acho um dos conteúdos mais importantes dentro da prática da educação física, tá? Além de seus benefícios que são imensos. Ok? Então, bom estudos a vocês. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição no grupo do WhatsApp.